Antes de nós entrarmos aqui propriamente no tema, eu quero fazer uma introdução que faz parte da nossa mensagem de hoje, que está fundamentado em Provérbios capítulo 18, versículo 21. Provérbios capítulo 18, versículo 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. A morte e a vida estão na nossa boca, nos nossos lábios. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então quero convidar você a levantar suas mãos nesse momento e dizer comigo, repita comigo: na minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida e não de morte, de saúde e não de enfermidade, de riqueza e não de pobreza, de bênção e não de maldição, porque na minha boca há um milagre. Glória a Deus. Vamos aplaudir, irmãos. Aplauda bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, existem algumas coisas que Deus já liberou sobre nós, que Deus nos dá. Eu quero falar de 3 coisas que o Senhor já nos deu, 3 dádivas divinas. Essa é a introdução apenas. Deus nos deu o seu Filho, Deus nos deu o seu Espírito Santo, e a sua palavra diz que Ele nos dá coisas boas. A Bíblia diz que Deus dá coisas boas aos que lhe o pedirem. Nós falamos isso na semana passada. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, se o teu filho pedir um peixe, você não dá uma serpente, se ele pedir pão, você não dá uma pedra, mas vocês que são maus sabem dar boas coisas, não dará o Pai Celestial coisas boas àqueles que lhe o pedirem? E no texto sinótico a este, no outro evangelho, no lugar de coisas boas aos que lhe o pedirem, àqueles que pedirem, diz: não dará o Senhor o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Então nós recebemos do Senhor 3 dádivas, irmãos. Primeira, Deus nos deu o seu único filho. Diz a Bíblia em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Em segundo lugar, a Bíblia também diz que Deus derrama sobre nós e Ele dá para nós o seu Espírito sem medida. Então você pode ser cheio do Espírito Santo se você pedir, se você buscar, se você clamar. A Bíblia diz que o Senhor derrama sobre nós o seu Espírito sem medida. Ele é o Consolador, Ele é aquele que nos capacita, Ele é aquele que nos batiza, que nos dá poder para nós sermos suas testemunhas, tanto aqui na nossa Caçador, quanto em toda a nossa Santa Catarina e até os confins da terra. Mas também Deus nos dá coisas boas. Deus dá coisas boas àqueles que lhe o pedirem. Diga para o seu irmão aí do seu lado: Deus quer nos dar coisas boas. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 31 a 32 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Aí eu vou falar uma coisa aqui, gostaria que vocês respondessem, amém? Eu creio que vocês vão saber sobre isso. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será por nós? Aleluia! Se Deus é por nós, quem será por nós? E o texto continua dizendo assim no versículo 32: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com ele, graciosamente com Ele, todas as coisas? Deus não é ambíguo, irmãos. Deus não é como muitos de nós que um dia levanta bem humorado e aí o filho vem pedir alguma coisa: ô pai, me dá isso. Ô filhinho, dou sim, está aqui. No outro dia levanta mal-humorado, e aí ninguém nem pode olhar na direção do sujeito. E se os filhos forem pedir alguma coisa: sai daí menino, o que você quer? Eu não tenho.
E às vezes a pessoa está cheia, mas ela não dá porque ela está revoltada, está mal-humorada com alguma coisa. Mas graças a Deus que Deus não é assim, irmãos. Nós não podemos e não devemos nos projetar para Deus e imaginarmos que Deus é como um de nós. Não, pelo contrário. O salmista diz que nós devemos resplandecer a glória do Senhor, a glória de Deus. E no Salmo 67, e esse é o texto base da nossa mensagem de hoje, aqui nós temos uma oração, e esse texto revela que nós podemos e devemos pedir coisas boas para Deus. Você pode pedir para ser abençoado pelo Senhor, nós podemos, e esse também é o título da nossa mensagem de hoje. Você é um abençoado, seja um abençoado, uma abençoada. E essa passagem bíblica fala de propósito, irmãos. Tem um propósito. Ele pede uma bênção, mas ele também revela aqui um propósito divino pelo qual ele está pedindo essa bênção para Deus. Então vamos acompanhar o texto, Salmo 67, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Essa palavra resplandecer o rosto sobre nós tem dois sentidos possíveis na palavra. Primeiramente, quando Deus olha para você, as suas escolhas, as suas decisões, as suas atitudes na terra, Ele sorri. Então o Senhor está resplandecendo o seu rosto, e no resplandecimento do rosto de Deus, quando Ele olha para nós e diz: esse é o meu filho amado, tenho prazer nele, tenho prazer na conduta dele, tenho prazer nas escolhas dele, nós também encontramos o favor e a graça do Senhor, que é derramada sobre as nossas vidas. Mas também tem um outro sentido possível, que é de o Senhor resplandecer o seu rosto sobre nós, e nós, como astros no mundo, sermos o sal da terra e a luz desse mundo, como a lua que muitas vezes ilumina a noite, porque ela está refletindo a luz do sol. Assim nós devemos também refletir, manifestar com as nossas vidas e proclamarmos com os nossos lábios a glória do Senhor nosso Deus. E o versículo 2 continua dizendo assim, aí vem o propósito: Senhor, me abençoe, que a tua graça esteja sobre mim, faça resplandecer o seu rosto, o seu favor, a sua bênção sobre a minha vida, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guias a terra e as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vejam que tremendo, irmãos. Aqui já está falando sobre salvação. Aqui nós percebemos o evangelho da salvação, as boas novas de salvação, já pré-anunciadas no Antigo Testamento, o propósito eterno de Deus. Então, quando Deus prospera e abençoa a sua vida, a sua família, isto também serve como um sinal de Deus para as pessoas ao redor, para que os povos, as terras, talvez o seu vizinho, talvez o seu colega de trabalho, talvez as pessoas que te cercam, possam também serem alcançadas e salvas, por verem a sua vida, por verem Deus agindo, e o favorecimento e a bênção e a graça de Deus agirem sobre você, como também juntamente com isto, o teu testemunho de vida, a sua conduta, o seu posicionamento, o seu caráter e a sua fidelidade a esse Deus tão maravilhoso. Tem um propósito, Deus tem um propósito com as nossas vidas. E quando nós falamos sobre isso, nós queremos nessa noite falar sobre o que Deus disse nas suas escrituras, sobre Ele nos dar boas coisas, sobre Ele nos atender e nos dar aquilo que nós pedimos. Todo mundo diga em alta voz: pedir. Aleluia, é isso que você tem que fazer, porque a Bíblia diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. A Bíblia também diz: vocês não recebem porque não pedem, ou quando pedem, pedem mal, para gastarem em vossos deleites.
Ou seja, vocês estão pedindo só para viverem uma vida fútil, de deleites, mas sem propósito. No entanto, se nós pedirmos com a motivação correta, Ele nos ouve. E se cremos que nos ouve, diz as Escrituras Sagradas, cremos que já recebemos aquilo que lhe pedimos. Glória a Deus. Existem argumentos religiosos, irmãos, que vão nos dizer que nós não devemos pedir nada para Deus, só agradecer. Mas Jesus nos incentivou, e Jesus mesmo disse o contrário: peçam. É a palavra, é o Evangelho que nos incentiva a pedirmos coisas boas para Deus. Nós podemos pedir, e pedir de acordo com a vontade de Deus, não pedir de acordo com as nossas concupiscências e cobiças, mas pedir segundo o propósito e a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando nós orarmos a Deus, nós temos que ter em mente o seguinte: não peça segundo o que você tem, não peça segundo a sua capacidade, porque muitas vezes a nossa pequena fé nos limita a nós olharmos para nós, o que temos e a nossa própria capacidade e potencial, e fazermos uma oração compatível com isso. Eu acho que até ali eu alcanço, não, eu acho que eu alcanço, então vou pedir para Deus. Irmão, esse tipo de oração você nem precisa pedir para Deus, porque Deus se revela como Pai, e o filho vai pedir algo para o seu pai, não segundo a sua capacidade, senão não precisa pedir, mas ele vai pedir segundo a capacidade de Deus. Então, irmãos, não peça segundo a sua capacidade, não limite as suas orações ao que você pode, ao que você tem, mas peça segundo a capacidade e o potencial que Deus tem para te abençoar, porque está escrito, irmãos, que nós, por causa do Espírito que Ele, e do poder do Espírito que Deus faz habitar em nós, podemos pedir e receber mais do que pensamos ou imaginamos, segundo o poder que em nós opera. Isso está na palavra de Deus, e o Senhor quer que nós venhamos ter essa mentalidade funcionando nas nossas vidas. Também está escrito, irmãos, que os planos de Deus, os pensamentos de Deus a meu e a seu respeito, são mais elevados do que os nossos. Os meus pensamentos são maiores, os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos. Por isso, se nós pedirmos alguma coisa segundo o que temos, segundo o nosso potencial, a glória é nossa. Mas quando nós chegamos em um momento da nossa vida e nós olhamos para trás e nós dizemos: meu Deus, como que eu cheguei aqui? Nem sei explicar como que o Senhor me levantou e me abençoou e como eu pude chegar aqui. Aí toda a glória é para o Senhor, amém? Diga para o irmão do seu lado: a glória é para o Senhor, irmão. Os pensamentos dele são mais elevados do que os teus pensamentos, então peça segundo o potencial de Deus, e não segundo o seu potencial. Em Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, diz a palavra do Senhor assim: exorte aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Aqui o apóstolo está falando para Timóteo dizer aos ricos deste século: fale para eles, que eles não coloquem a sua segurança na instabilidade, na incerteza das riquezas, mas que eles confiem em Deus. E muitas vezes, irmãos, nós oramos e talvez mamon, que Jesus chama mamon de dinheiro, às vezes o mamon está influenciando a nossa oração, e a gente ora segundo o que a gente tem. Meu Deus, mas isso aqui acho que eu consigo. Então você está confiando no dinheiro e não em Deus. E ele diz assim: diga para os ricos desse século que não coloquem a sua confiança nesse Deus, na instabilidade das riquezas, mas que coloquem a sua confiança em Deus. E Deus diz aqui: tudo nos proporciona ricamente para quê, irmãos? Para o seu aprazimento, para o seu desfrute, para o seu deleite. E o texto continua dizendo: que pratiquem o bem,
Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólidos fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Glória a Deus. E aí eu me lembro de um homem, Jó, e eu não vou me aprofundar disso porque não temos tempo, mas é uma história muito profunda, uma história poderosa, uma história real e verdadeira da Bíblia Sagrada. E Jó perdeu tudo o que tinha. Se Jó confiasse no dinheiro, se ele confiasse na instabilidade das riquezas, nesse tempo, nesse momento, ele se desesperaria. Ele perdeu tudo o que tinha, ele empobreceu, ele perdeu até a saúde. Ele ficou sentado, irmãos, raspando as suas feridas com um caco de telha. Ele perdeu até os seus filhos. E a sua mulher, nesse momento de grande angústia, de grande aflição, disse para ele: se suicide. Por que você ainda está vivo? Se mate. E é o que realmente muitas pessoas fazem. Quando perdem um emprego, quando entram em falência, quando perdem um ente querido, porque a sua vida estava fundamentada sobre aquilo e não confiando em Deus. Mas ele diz: oh mulher, tu és louca, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para o meu Deus. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E digo mais para você, mulher: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra e fará justiça. Ele confiava em Deus, e confiou em Deus até as últimas circunstâncias. E diz a Bíblia que quando ele compreendeu o propósito da sua vida, ele começa a orar pelos seus amigos. Bem no final do livro de Jó, ele começa a orar pelos seus amigos e pedir para que Deus os salve, para que Deus os abençoe. E diz a Bíblia, irmãos, que o Senhor levanta Jó, e ele fica 2 vezes mais rico do que era anteriormente, em gado, terras, possessões e filhos e tudo mais. Aleluia. Quem pode glorificar a Deus? E os seus amigos que o cercavam, que estavam ali, o que está acontecendo? Eles viram o Deus de Jó abençoando a sua vida, e eles creram. Glória a Deus. Meus irmãos, nós também devemos tomar muito cuidado, porque às vezes nós levantamos as nossas mãos em oração e adoramos a Deus com canções lindíssimas, mas o inimigo não quer que nós venhamos verdadeiramente adorar a Deus, porque o verdadeiro adorador, e a palavra do Senhor diz que Deus busca verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. O inimigo das nossas almas não quer que nós sejamos verdadeiros adoradores, e ele arma laços e ciladas, e muitas vezes, irmãos, ele quer nos endividar, porque a verdadeira adoração é um estilo de vida. A verdadeira adoração é fazer de Jesus o Senhor das nossas vidas, e adorarmos a Ele com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, adorarmos a Ele no dia a dia, adorarmos a Ele com as nossas palavras, adorarmos a Ele com a nossa fé diária. E de repente, o inimigo vem e apresenta Mamon: você está com desejo de ter tal coisa? E às vezes não é algo que Deus nos deu. Deus ainda não nos deu aquela bênção, nós ainda não temos nesse momento da nossa vida a capacidade para adquirir aquilo, porque ainda não foi liberado por Deus. Mas o inimigo chega com Mamon: ei, eu tenho um empréstimo aqui para você, isso aqui pode realizar o seu desejo, tome esse dinheiro emprestado, tome esse dinheiro dos agiotas, faça esse crediário, faça essa conta, faça essa dívida. E a palavra do Senhor diz, irmãos, no Antigo Testamento, que aquele que se tornava endividado, ele se tornava escravo do seu credor. E isso era literal, porque se alguém ficasse endividado, ele teria que trabalhar como escravo para aquela pessoa até saldar a dívida. Mas nos nossos dias não é diferente, porque o que é um escravo? É uma pessoa que trabalha, mas ela não consegue desfrutar o fruto do seu penoso trabalho. Na sua vida existe fadiga, existe canseira, existe desgaste,
mas ela não tem desfrute, ela não tem alegria de desfrutar. E muitas vezes isso acontece com a pessoa que está endividada. Às vezes ela trabalha, mas não desfruta, porque o seu dinheiro vai para pagar juros, o seu dinheiro vai para pagar o rotativo lá do cartão, e assim ela é uma escrava do mamon, uma escrava do dinheiro, e ela se tornou escrava desse Deus, e a Bíblia diz: não podeis servir a dois senhores. E de repente, quando existe uma perspectiva dela se libertar das dívidas, vem uma outra cilada do consumismo, e ela diz: meu Deus, eu desejo, eu quero, não, vou fazer outro empréstimo, e ela continua escrava. Deus não quer que você seja escravo. Deus nos chamou para a libertação, para a liberdade. Então, se você está endividado, busque uma libertação do Senhor nesta noite, para a glória do nome de Jesus. Deus quer libertar a sua vida. O Senhor quer nos abençoar e não quer que nós sejamos escravos. Deus abomina tanto esse tipo de coisa, irmãos, que Ele diz no conselho da sua palavra: se você tiver que emprestar um dinheiro para alguém um dia, para favorecer, para ajudar, não empreste com usura, porque isso é uma maldição. Diga para o irmão aí do seu lado: viu, irmão? Por quê, irmãos? Porque Deus não quer que sejamos escravos. Deus quer que nós o sirvamos. Então a Bíblia diz: não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor. Amém? Se Jesus é o teu Senhor, não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. E hoje, irmãos, eu quero meditar com vocês sobre o que Jesus falou sobre a oração, para aprendermos a orar e para sermos pessoas abençoadas. Veja, quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo através da sua palavra, e quando Ele criou, Ele olhou e disse assim: é bom, é bom. E aí Ele criou o firmamento, olhou e disse: é bom. Ele criou o mar, é bom. Criou a terra seca, olhou, é bom. Ele criou o homem, o nosso ancestral, a mim e a você, e quando Ele olhou e disse: é muito bom. Aleluia, muito bom. Deus cria, e o que Deus faz é bom, é muito bom. Tudo que Deus faz é bom. Amém, irmãos? Repita comigo: Jesus é bom, e tudo que Ele faz é bom. Glória a Deus. Agora veja, irmãos, talvez quando você pede para o Senhor: Senhor, me dê coisas boas, e a Bíblia diz isso: Deus dá coisas boas àqueles que lhe o pedirem. Você pede: Senhor, me dê coisas boas, e você está resplandecendo a glória de Deus, o caráter de Deus, a santidade de Deus, o modus operandi de Deus. E se você faz um trabalho relaxado, meia boca, um trabalho que não representa a glória do teu Deus, certamente Deus não vai poder te usar para ser a resposta da oração de alguém que está pedindo para Deus, se o nosso Deus é o Deus que dá coisas boas àqueles que lhe o pedirem. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Você não vai ser resposta da oração de outra pessoa, porque essa pessoa pediu coisas boas para Deus. Meus irmãos, poucos de nós conseguimos fazer como Pedro, que caminhou sobre as águas. Pedro deu uma caminhada sobre as águas, irmãos. Poucos de nós conseguimos. A maioria de nós, quando tentamos, temos que sair nadando mesmo. Mas uma coisa nós podemos fazer: nós podemos imitar Jesus na carpintaria. E eu quero colocar aqui todas as profissões e o trabalho, os nossos trabalhos e as nossas profissões, como metaforicamente falando, a carpintaria. Então, se nós temos que imitar Jesus na carpintaria, irmãos, e o que Ele faz é bom, é muito bom, a sua carpintaria tem que ser a melhor, o seu trabalho tem que ser o melhor, aquilo que você faz, aquilo que você fala, a maneira como você age, tem que ser a melhor. Nada de trabalho meia boca, nada de trabalho mal feito, nada de trabalho preguiçoso.
nada de trabalho de má qualidade, porque isso não resplandece a glória do Senhor. E a Bíblia diz: tudo que vocês fizerem, por palavras ou por obras, façam para a glória do Senhor. Agora o inverso, irmão, você está pedindo coisas boas para Deus, porém, as coisas boas, por exemplo, se você pedir uma casa, a casa vai ser feita por mãos humanas. Deus vai usar pessoas para fazer essa casa, assim como Deus vai usar a sua vida, talvez o seu trabalho, para ser resposta de oração para alguém. Deus vai usar pessoas para ser resposta das suas orações. E isso é muito importante, porque quando nós falamos sobre coisas boas, nós percebemos que é inspiracional. Então eu estou pedindo: Senhor, me abençoe, me dê coisas boas. Deus vai inspirar alguém e vai usar alguém para que ele seja excelente no que faz, a fim de que através dele eu seja abençoado. Aleluia. Deus nos dá coisas boas, louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Para sermos abençoados por Deus, não basta apenas termos as promessas de Deus, mas nós precisamos ter consciência, uma mentalidade que nos permita receber estas bênçãos. Por isso que quando o Senhor vem, o Senhor nos perdoa, o Senhor limpa, nos purifica, purifica o nosso coração, purifica a nossa consciência, e Ele nos dá uma mentalidade de que nós somos abençoados, porque não é somente, irmãos, a graça de Deus manifesta sobre nós para a salvação das nossas almas, para não irmos para o perecimento eterno. Não, irmãos, tudo o que recebemos das mãos de Deus é graça. Você se torna um filho de Deus, e Deus te abençoa pela mesma graça. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Mas quantas pessoas vivem com uma linguagem de que não são abençoados? Eu não mereço. A sua boca está falando, a sua mentalidade, a sua consciência: não é para mim, eu não nasci para isso, eu não creio que Deus me ama tanto. Isso é algo incorreto, não pode ser certo pedir isso para Deus. Deus não vai me dar. E esta linguagem constantemente está alimentando o nosso homem interior, está alimentando o nosso ser interior, e o nosso ser interior responde imediatamente para o nosso consciente, para as nossas emoções e para o nosso corpo. Ele responde, e muitas vezes nós mesmos estamos colocando coisas ruins dentro de nós. Nós mesmos estamos colocando ideias, narrativas, coisas ruins dentro do nosso homem interior. E essa resposta do nosso homem interior, à nossa consciência, às nossas emoções e ao nosso corpo, será conforme aquilo que nós mesmos permitimos e colocamos dentro de nós. Repita comigo: o que alimenta a minha mente produz o meu padrão de pensamento. E essa é, repita comigo, e essa é a minha crença. É sobre isso, irmãos. Quando Davi no Salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele não está se esforçando, ele não está fazendo uma reza, mas ele está dizendo algo que está no íntimo dele, uma certeza do seu pensamento, da sua mente. É um padrão de pensamento de Davi. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Os irmãos entendem a diferença? E ainda que eu venha um dia passar por uma situação difícil, por uma crise, estar num corredor de UTI, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. É uma crença, é um padrão de pensamento, porque ele tem uma mente liberta. E as nossas crenças, irmãos, são autorrealizáveis. A palavra de Deus diz isso. Por isso nós temos que ter a fé correta e sermos libertos.
Por isso que você tem que realmente crer que você é abençoado por Deus. E aí, se você acredita, eu sou abençoado por Deus, você vai falar como um abençoado por Deus, você vai agir como um abençoado por Deus, você vai orar como um abençoado por Deus. As suas orações serão as orações de um abençoado, as suas petições serão as petições de um abençoado, de alguém que é abençoado. Quantos são abençoados aqui? Aleluia! Glória a Deus! Você é um abençoado. Então você pensa, você ora e você faz coisas conforme um abençoado, porque essa é a verdade sobre você. Diga para o irmão do seu lado: essa é a verdade sobre você. Aleluia! Meus irmãos, algumas pessoas, infelizmente, talvez muitos de nós aqui, cresceram em um ambiente de escassez. Talvez não escassez material, ou talvez até tinha escassez material, mas não escassez material, escassez emocional, escassez de mentalidade, e isso muitas vezes afeta as nossas crenças, a nossa fé nos dias de hoje. Mas algumas pessoas cresceram em ambientes de fé, talvez até com escassez real, escassez material, mas a sua mentalidade era uma mentalidade de fé. E os filhinhos crescendo nesse lar, nessa mentalidade de fé, observaram a fé dos pais, viram Deus agir, viram provisões acontecerem, viram milagres acontecerem, e receberam palavras boas, de validação, palavras de fé. Filho, agora eu não posso te dar, mas eu vou trabalhar e nós vamos conseguir, nós vamos comprar uma roupa. Filho, hoje eu ainda não consigo colocar você numa escola melhor, mas eu vou trabalhar para isso e nós vamos conseguir. Mas enquanto você está aqui estudando na escola pública, saiba, filho, que você é um vencedor. Aproveite, estude, honre os teus professores, honre a tua escola, e o teu aproveitamento será melhor talvez que aquele filho do rico que está lá estudando no particular, mas que não está aproveitando nada. Você vai vencer, filho, você tem potencial. E ele recebe dos pais. E quando nós falamos para essa pessoa: olha, Deus é pai, e se você pedir, Deus dá coisas boas, ele levanta as mãos na hora e diz: Senhor, me abençoe. Ele não tem dificuldade. Ao passo que uma pessoa que viveu em um ambiente com uma mentalidade de escassez, talvez nem era escassez real, mas escassez de mentalidade, de consciência mental, emocional, que foram educados: você não pode, você não vai conseguir, você nunca vai poder, nós somos limitados, nós não temos nada, nós nascemos para ser pobres, isso não é para nós, e esse montão de coisas. Quando a gente diz para ele: Deus é pai, e Deus dá coisas boas àqueles que lhe o pedirem, ele fica travado, ele não consegue nem levantar as suas mãos. A tua consciência precisa ser liberta para você receber todo o amor que Deus tem para você, e tudo que Deus tem para você. E hoje nós vamos sair daqui libertos para a glória do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Veja Provérbios capítulo 24, versículo 3 e 4, que diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Quer construir uma casa, irmãos? O que você tem que pedir para Deus? Sabedoria. Aqui está falando que o Senhor vai encher as câmaras de todos os bens preciosos e deleitáveis. Viu, irmão? Não é a câmera do teu celular, são as câmaras, os aposentos, os quartos. Deus vai encher de bens preciosos e deleitáveis, porque essa é a vontade de Deus, e isso está aqui na palavra do Senhor. Todo ser humano normal, que não é afetado mentalmente, afetado negativamente, deseja uma casa. Todos nós desejamos uma casa mais cômoda, mais confortável, maior, bonita, aprazível para nós, para a nossa família. Isso é natural. Diga para o irmão que está do seu lado: isso é natural, irmãos.
Isso é natural, irmãos. Sabe qual é a melhor casa que existe? É aquela casa que quando você sai do hospital com o teu bebezinho nos braços, você entra nela, e você vai até o quartinho, você coloca aquele teu pequeno bebezinho naquele bercinho, e ali tem o quarto que você pintou, e você está casado, e é o teu primeiro amor do teu casamento, da sua vida. Isso é agradável a Deus. Deus ama isso. Deus ama a família. Deus ama estas coisas. E você vê os teus filhos crescendo naquela casa, e de repente Deus te abençoa e você compra uma outra casa, e os filhos crescem, os filhos vão embora, e isso faz parte da vida. Mas o melhor de tudo isso é que Deus é o nosso Pai. Isso é lindo, irmãos. Deus é Pai, e Ele é nosso Pai, e Ele quer dar coisas boas àqueles que lhe o pedirem. Claro que você quer uma casa, claro que você quer deixar ela confortável, bonita, colocar móveis bonitos. Porém, para isso você necessita, conforme esse versículo que lemos, sabedoria, prudência e conhecimento. Você quer uma casa, você precisa e necessita ser sábio. Você não quer perdê-la, quer que ela seja perdurável. Você precisa de prudência. Você quer que ela fique bonita e tenha coisas preciosas, você precisa de conhecimento. Estas 3 coisas Deus te dá para que você conquiste as outras 3. Não é aquela fórmula mágica da teologia erroneamente rotulada de teologia da prosperidade. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Há um processo para chegar aí. Deus te ensina elementos do caráter, do conhecimento que você tem que ter para que você venha conquistar aquilo que Deus quer que você tenha. Então levante a mão e diga comigo nesse momento: eu serei sábio, serei prudente, serei inteligente, cheio de conhecimento, terei bens duráveis, minha casa será cheia de coisas boas. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, na verdade, não há coisa alguma nessa terra que te obrigue a buscar um melhor conhecimento, um maior desenvolvimento, inteligência, sabedoria, caráter, ter domínio próprio, do que crescer economicamente pelo propósito correto. O que na verdade é errado e que é ruim é quando as pessoas fazem do enriquecimento o fim último da sua vida. E aí entra a questão da ganância, porque a Bíblia diz: os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências, muitas cobiças loucas, que submergem o homem na ruína e perdição. E nesta cobiça, muitos se transpassaram a si mesmos com muitas dores, diz o texto sagrado. E isso é terrível, porque para alcançar a posse você precisa de uma formação, de um desenvolvimento, e aí muitas vezes a ganância se faz presente, porque você se converteu naquilo. Eu me converti em um sábio segundo o mundo, e não segundo Deus, em um avarento, em um arrogante, e não em um homem de Deus, em um idólatra, e não em um homem de Deus. E todas as motivações da pessoa que busca isso como fim último da vida são vaidade, é tudo vaidade. E o avarento, que é um idólatra, ele busca por pura vaidade, mas no final ele acaba se transpassando a si mesmo com muitas dores, porque ele acaba se tornando uma pessoa suja, impura, fétida. Muitas vezes pisou em cima de muitas pessoas, usou falcatruas, corrupção, talvez para chegar onde chegou. E quando chega cheio de arrogância,
E muitos entram numa crise existencial terrível, porque dentro do peito existe um vazio enorme, um vazio imenso, e não poucos, quando chegam nesse patamar, acabam tirando a própria vida, porque se transpassam a si mesmos com muitas dores, ou confiando na instabilidade das riquezas, quando de repente vem uma crise, e ele perde o emprego, ou perde os bens, ele se suicida, porque a sua casa estava edificada sobre a areia, e não sobre a rocha. A confiança e o amor dele estava sobre o dinheiro, e ele não tem nem sequer amigos verdadeiros. Então você deve trabalhar, se aprimorar, buscar crescer, estudar para ter com que se manter e sustentar e dar melhores condições para você e para sua família, melhorar economicamente, mas para a glória de Deus. Amém, irmãos? Com propósito e para a glória de Deus. Veja Provérbios capítulo 19, versículo 14 e 15, diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Se fosse ruim, Deus não iria comparar com aquilo que Ele dá. A mulher virtuosa, a mulher prudente, Ele diz: a casa, os bens, a herança vem dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. Coisas boas, aleluia, são coisas boas, coisas desejáveis. Provérbios capítulo 13, versículo 22 diz assim: o homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Se a riqueza fosse ruim, irmãos, Deus não ia dizer que Ele vai tirar do pecador e dar para o justo. Na verdade, esse texto nos mostra que Deus não tem alegria no enriquecimento de gente pilantra, gente mau caráter, gente falcatrueira, gente enganadora. Deus não tem alegria em gente corrupta. Na verdade, Deus tira desses e dá para você, dá para o justo, que faz as coisas certas, direitas, honestas e que ama a Deus. E esse texto aqui mostra que o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Então, que Deus possa te abençoar para que você possa deixar uma herança, alguma coisa, até para os seus netos. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9 diz assim, e aí esse texto conversa com o nosso texto base dessa noite, sobre oração, sobre pedir. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Veja, irmãos, que o nome de Jabes significa dor. Hoje em português é como se você colocasse o nome do teu filho de dor. A gente não sabe o contexto da história, mas provavelmente não foi só pelo fato de Jabes, a mãe de Jabes ter dado à luz com dores de parto. Provavelmente ela estava em circunstâncias dolorosas. Talvez o filho era indesejado, talvez ela teve problemas com o marido, talvez essa gravidez trouxe muito sofrimento para ela e nós não compreendemos, não sabemos o que é. Mas quando nasceu a criança, ela tinha tanto sofrimento por causa dessa gravidez, que ela colocou o nome do menino de Jabes. E ela ouvia, Jabes, dorzinha, vem aqui falar com a mãe, dorzinha. Mas você é minha dor mesmo, só me dá dor, só me dá problema na vida. E ele cresceu ouvindo isso. E ele poderia ter absorvido isso, mas a Bíblia diz que ele foi ilustre. A palavra ilustre significa aquele que se distingue por seu brilhantismo, por qualidades dignas de louvor, célebre, eminente, notável, aleluia. Meus irmãos, se você está vivendo uma vida fundamentada no que você passou quando era criança, como você irá adiante? Fundamentada nos seus traumas,
Jabes não fez isto. Veja que nós estamos em uma genealogia, e quando chega no nome de Jabes, Deus abre um parênteses, e o único nome que Deus dá um destaque e diz: este foi mais ilustre do que todos. E eu quero abrir um parênteses aqui e falar dele, é de Jabes. E aí nós precisamos aprender com Jabes algumas coisas. Primeira coisa, como se ora. E Jabes pede para Deus: Senhor, me abençoe. Quantos pedem para que Deus lhe abençoe, irmãos? Abençoa-me, Senhor. E a palavra me abençoe aqui não está no contexto de tudo está indo bem, Senhor, porque eu sou abençoado. Não, meus irmãos. A palavra aqui está no contexto de pedir a bênção de Deus. Senhor, eu quero a tua aprovação, eu quero a tua validação, eu quero a tua bênção. É como um filho que chega para o papai e para a mamãe de manhã cedo, antes de ir para o serviço, e ele diz: pai, me abençoa. Filho, eu te abençoo, você é um vencedor, você vai arrebentar hoje, vai com tudo, filho. Mãe, bênção, mãe, te abençoa, meu filho, vai que você vai vencer, vai dar certo, Deus está contigo. E debaixo da validação do pai e da mãe, ele sai, e ele vai com fé, e ele arrebenta, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, igreja, glória a Deus. Essa é a bênção que Jabes está pedindo aqui. Senhor, tomara o Senhor seja comigo, o Senhor me abençoe, o Senhor me valide, que a tua mão esteja sobre mim, que o Senhor me livre do mal, que o Senhor me proteja. Deus, que o Senhor alargue o meu território. E ele pede para Deus alargar o território, para Deus o abençoar, para Deus lhe dar coisas boas. E aí ele fala: Senhor, me livre do mal. Tanta bênção, um empreendimento tão grande precisa da proteção de Deus, precisa de sabedoria para gestão, e ele pede estas coisas. Precisa também: Deus, livra-me do tropeço, para que estas coisas, para que esse alargamento das minhas fronteiras, para que essa prosperidade não crie danos, não me desvie do teu caminho. Então me abençoe, me livre de mim mesmo, Senhor, para que eu não tropece, para que esta tua bênção não me afaste da tua presença. E como nós estamos falando de terra à vista, irmãos, aqui no sentido metafórico, mais terras para você, que Deus amplie o seu território, que Deus alargue as suas tendas, que Deus abençoe o seu trabalho, a sua influência, que Deus abençoe você em todos os sentidos da sua vida. Mais terras para você, para sua família e para os seus netos. Como nós estamos falando disso, irmãos, Jabes era provavelmente da tribo de Judá, e quando Josué e Calebe entraram na terra, eles dividiram as terras, então todo mundo já tinha terra. Deus deu terra para todo mundo. Então como assim? Alargue o meu território, se as terras já têm dono, se as terras já são de alguém. E aí nós temos um problema aqui, que Deus deu terra para todos, Deus deu oportunidade, mas nem todos a apreciam. Vou mostrar para vocês, Salmo 106, versículo 24, diz assim: também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Alguns desprezam aquilo que é aprazível, não dão crédito à palavra de Deus, desprezam com palavras: essa terra, isso aqui, eu não tenho capacidade, eu não ganhei o suficiente, eu não tive oportunidade, e assim não consegue multiplicar aquilo que Deus deu, irmãos. Aquele que recebeu um talento, o Senhor veio: o que você fez com o talento? Multiplicou? Cadê o talento? Senhor, está aqui o talento que tu me deste, não fiz nada com o talento. Aparta-te de mim para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Agora aquele que multiplicou o talento, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito e colocarei, diz a palavra do Senhor. Agora Jabes luta pela terra, Jabes é excelente, Jabes trabalha, Jabes semeia, cultiva, e ele diz: Senhor, me abençoe e amplie o meu território. Deus tira daquele que enterra o talento, irmãos,
e dá para aquele que tem 10 talentos. Este é um homem ilustre porque ora desta maneira. Salmo 106, versículo 24 e 25 diz assim: também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra, antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Murmuração, palavras. Números capítulo 3, versículo 32: e diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado. Se você não tem o que falar, irmão, não fale nada, não fale mal, não murmure, não fale do concorrente, não murmure, não fale dos líderes, não fale das pessoas, não fale da tua família, não fale mal do que Deus te deu, não use a tua boca, porque quando você abre a tua boca para murmurar e falar mal, você está cavando a cova na qual você mesmo vai cair. Mas quando você abre a tua boca para abençoar, para falar bem, para bem dizer, essas tuas palavras são os degraus que vão te levar aonde Deus quer que você vá, para a glória do Senhor. Então o que eles estavam fazendo? Eles estavam aborrecendo aquilo que Deus havia dado para a alegria deles, para o aprazimento deles. Números 14, versículo 31: mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, porque dizia assim, não vai dar, vai ficar no deserto, vocês vão ser por presa, os seus filhos que vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Se você despreza as bênçãos de Deus, não ensine os seus filhos a fazerem a mesma coisa. Como assim alargo o meu território? Se a terra já tinha sido distribuída, repartida, irmãos. Provérbios capítulo 20, versículo 4, diz assim o texto sagrado: o preguiçoso não ara as terras porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita procurará e não encontra nada. O Novo Testamento diz isso: aquele que semeia com fartura colherá. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que não semeia nada, nada colherá. Se você planta pouco em seus filhos, você vai colher pouco dos seus filhos. Provérbios 20, versículo 4 diz: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, e na época da colheita procura e não acha nada. Provérbios 13, 23: a terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça a dissipa. Aqui, justiça da mesma raiz de juízo, falta de juízo a dissipa. A terra dos pobres, diz ali, a terra virgem dos pobres. Que é uma terra virgem? Uma terra que não foi trabalhada, porque tem um potencial. Em todos nós tem potencial, irmãos. Deus te criou com potencial. Trabalhe nessa terra, trabalhe no que Deus te deu, valorize o que Deus te deu. Deus premia o bom trabalho, Deus premia o esforçado, o valente, aquele que crê, aquele que atua em fé. Esse é o que Deus premia. E eu quero encerrar falando sobre um episódio que Jesus estava pregando para uma multidão, e de repente os discípulos começaram a perceber que o dia estava caindo, e eles disseram para Jesus: Senhor, manda essa multidão embora, para que eles possam chegar em alguma cidade e possam comer, se alimentar. E Jesus disse: não, vamos nós dar de comer a eles. Como se ele estivesse dizendo assim: vamos nós, a igreja, fazer a obra, vamos nós dar de comer a eles. Quem tem alguma coisa aí? Apareceu um menininho, 5 pães e 2 peixinhos. Eu tenho, Senhor Jesus, eu tenho. E veio: está aqui minha oferta. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pegou, deu graças, começou a repartir. E Deus começou a multiplicar. Deus começou a multiplicar. Deus é o Deus que multiplica, amém, irmãos? Aleluia! E aquela multidão comeu, irmãos, e foi abençoada pelo culto. E aí eles foram embora assim, ó: oh glória, que culto bom, hein? Eu vou me converter, eu acho que eu vou me batizar,
Eu acho que eu vou vir mais nessa igreja aí, aleluia! Esse é o evangelho, irmãos. De repente, Pedro olhou para João assim: ô João, o que é aquilo na grama? Cara, é pão. Nossa, tem um monte de pão na grama, homem. Jesus, o que vocês estão olhando? Jesus, o tanto de pão que sobrou na grama. Sim, e vocês vão deixar jogado? O Senhor multiplica? No próximo culto o Senhor multiplica? Sim, porque eu estou multiplicando, dá para deixar jogado. E Jesus dá uma lição de gestão para eles, irmãos, porque às vezes tem produtividade, às vezes tem renda, mas a gente faz o quê? Desperdiça, não valoriza aquilo que Deus está dando. A minha mãe antigamente, às vezes pegava o pão amanhecido, fazia torrada para a gente comer com chá à noite. E Jesus disse: peguem esses 12 cestos aí e recolham os pães e os peixes que sobraram. E os discípulos vão lá com 12 cestos, 12 apóstolos, 12 discípulos, enchem aqueles cestos de pão. É aí que vou fazer uma conjectura aqui, irmãos. E agora, Jesus, o que fazemos com isso aí? Quem que deu? Foi o menino. Então, siga o menino para a casa dele. E o piazinho foi, e os 12 apóstolos com o cestão atrás. Foi ele que deu oferta, né, irmãos? Aleluia. Chegou na casa lá: ô filhinho, comeu o pãozinho, o peixinho que a mamãe mandou de lanche? Não, mãe, dei tudo de oferta para a igreja. Meu filho, e o que deu? Mãe, o que deu aí, aleluia, amém, irmãos? Não desperdice, irmãos, tenha gestão, cuide bem das coisas que Deus deu. Não é porque está multiplicando que tem que ficar jogado, que tem que ser desperdiçado. Vamos nos pôr em pé na presença do Senhor.